Alguns relacionamentos não começam com paixão. Eles começam com uma sensação estranha, como se alguém tivesse enxergado exatamente onde você é vulnerável. A pessoa chega na sua vida sem fazer barulho, mas acerta seus pontos fracos com uma precisão que te desarma. Ela sabe como te ouvir, como te envolver, como atravessar defesas que você nem sabia que tinha. Tudo rápido demais, intenso demais, profundo demais. E quando você percebe, já não está mais escolhendo nada, está reagindo. E é assim que vínculos tóxicos começam, não te conquistando, mas te capturando pelo único lugar onde você não percebe que está desprotegido. O começo que deveria ter te alertado. O início de um relacionamento tóxico nunca parece o início de um problema. Ele parece uma cura, na verdade, parece um encontro. Parece um tipo de conexão que você não vive há muito tempo, ou talvez nunca viveu. A conversa flui de um jeito estranho, como se aquela pessoa já soubesse exatamente o que dizer. Cada gesto parece encaixar em algo que você não reconhecia mais em si mesmo. E é exatamente isso que deveria te assustar. A relação tóxica não domina você por força, mas por sincronização emocional. Não é a pessoa que é especial, é o estado emocional em que ela te encontra. Se você estivesse inteiro, forte, consciente, talvez nem notasse essa pessoa. Mas quando chega exatamente no momento em que existe uma brecha emocional aberta, esse alguém não entra devagar. Entra como se estivesse ocupando o espaço que sempre foi dele. Esse é o truque do início. Ele não é especial, ele é estratégico. Você não se apaixonou pela pessoa, mas pelo reflexo. A verdade é que você não se conecta com a pessoa, você se conecta com a imagem que constrói dela. No começo você projeta tudo: profundidade, maturidade, empatia, intensidade, sensibilidade. Você preenche vazios emocionais com fantasias. Você vê respostas profundas onde só existiram coincidências. Você interpreta afinidade onde só existiu leitura emocional rápida. A outra pessoa te dá fragmentos e você monta o quadro inteiro. Esse é o primeiro mecanismo psicológico que te prende, não é o outro que te manipula. É você que se manipula ao projetar aquilo que gostaria que fosse verdade. A idealização é o primeiro passo do aprisionamento emocional, e ela nasce dentro de você. A primeira rachadura na máscara. Toda relação tóxica tem um momento crítico, e não é o caos, mas sim a primeira contradição. A resposta que demora, a mudança súbita de energia, uma frieza inesperada, um comentário que te atinge, mas que você tenta ignorar. Nada grandioso e nada explícito, apenas o suficiente para te desequilibrar, para te fazer perguntar: o que foi que eu fiz? Será que falei algo errado? Será que a pessoa perdeu o interesse? E é exatamente isso que ela quer: te colocar numa posição de dúvida, de tentar ajustar, agradar, compensar. Porque é no momento em que você tenta corrigir o que não fez, que a relação deixa de ser igual e começa a ser hierárquica. E quem sobe nessa hierarquia não é você. A droga que te vicia. Depois da primeira rachadura, a dinâmica muda por completo. A pessoa que te dava presença agora some, te dava atenção agora esfria. A que parecia transparente agora vira um enigma. Mas tudo em doses calculadas. Ela some por dias e volta com intensidade. Te ignora, depois te procura como se precisasse de você. Te afasta, depois te puxa com uma frase que te desmonta. Essa alternância é uma máquina de destruição emocional. Não é amor, é química, é dopamina. Você fica preso, esperando que o lado bom volte. E quando ele volta, mesmo que por 5 minutos, é tão intenso que você esquece completamente a dor que sentiu. Essa oscilação transforma você num dependente. Não da pessoa, mas da sensação. Do pequeno alívio depois da ausência. Do pequeno carinho depois da frieza. Da pequena atenção depois da indiferença.
E isso não é um vínculo saudável, é vício. Você se acostuma a viver esperando o próximo pico, e qualquer vício mantém você pequeno. Quando você passa a trair a si mesmo, aqui nasce a parte mais sombria. Você começa a se tornar cúmplice do próprio sofrimento. Você passa a andar em pontas de pé emocionalmente, passa a medir cada palavra, passa a esconder suas dores para não afastar a pessoa, passa a aceitar comportamentos que antes consideraria absurdos, passa a assumir culpas que não são suas, e aos poucos você se dobra, se adapta, se molda, e quando você vê, já não está lutando pela relação, está lutando para recuperar a sensação do começo, uma sensação que nunca foi real. Esse é o ponto mais perigoso. Você não está mais amando, está tentando vencer uma abstinência emocional. E ninguém vence a abstinência se mantendo no ambiente que criou o vício. A exaustão que corrói sua identidade. Existe um tipo específico de cansaço que só aparece em relações tóxicas. Um cansaço que não é físico, nem mental. É existencial. Você acorda tenso, dorme tenso. Seu corpo entra em estado de alerta mesmo quando não está nada acontecendo. Você começa a duvidar de si mesmo o tempo todo. Começa a se sentir menor, perde força, perde brilho. Começa a perder pedaços de quem você era. A relação não te destrói, ela vai te desgastando lentamente. É como se fosse uma erosão emocional. E quando tenta sair, percebe que tá fraco demais para ir embora. Independente demais para ficar. Esse é o cativeiro psicológico. Ele não usa gritos, ele usa desgaste. A verdade maquiavélica sobre o poder. Agora vem a parte mais cruel, a parte que ninguém gosta de ouvir, mas que liberta. Relações tóxicas não te prendem porque o outro é forte. Te prendem porque você está vulnerável. A pessoa tóxica só domina porque encontrou você em um momento emocional abaixo da própria linha de valor. E enquanto você tenta recuperar o início, ele apenas observa você descer. Maquiavel dizia que quem controla a expectativa e o medo controla tudo. Numa relação tóxica, a pessoa controla sua expectativa de que o início volte, e o seu medo de perder o pouco de carinho que ainda existe. Isso te mantém abaixo, isso te mantém pequeno, obediente, emocionalmente ajoelhado. E é aqui que você precisa entender o momento onde é mais importante da sua vida emocional. Você não sai desse ciclo indo embora. Você sai subindo. A saída sombria. A maioria das pessoas tenta escapar cortando contato, bloqueando, fugindo, desaparecendo, mas isso só funciona quando a mente já saiu primeiro. Se a mente continua presa, você volta. E volta sempre. A saída real é interna, é uma ascensão psicológica. É recuperar aquilo que foi corroído, sua clareza, sua autonomia, seus limites, sua percepção e seu valor. E quando você sobe emocionalmente, a relação tóxica desaba. É nesse momento que surge uma das melhores armas de Maquiavel, o desprezo. E o desprezo é a libertação sombria, porque não é raiva, uma vez que raiva ainda te conecta. Também não é ódio, porque esse te prende. E não é vingança, porque vingança ainda te faz girar em torno do outro. O desprezo é uma ausência emocional absoluta. É o silêncio interno. É quando você olha para tudo aquilo e simplesmente já não sente nada. O desprezo psicológico é a morte do ciclo, porque o ciclo só existe enquanto importa. Quando deixa de importar, ele morre. Você não derrota a pessoa tóxica, você derrota a mecânica que te aprisionava. Você derrota a projeção. Você derrota a idealização. Derrota a própria carência.
O desprezo é a assinatura final do seu crescimento. É marca de quem voltou ao topo interno. E no topo, ninguém manipula você. E se você quer entender como subir de verdade, como assumir a posição mais alta nessa hierarquia emocional e social, como chegar ao ponto onde o desprezo surge naturalmente porque você simplesmente evoluiu além do ciclo, então olha para o card que está aparecendo agora na tela. Ali eu explico exatamente como funciona a hierarquia social moderna, como identificar o nível onde você está, como ascender de forma silenciosa, estratégica e inteligente, e como assumir um lugar interno onde nunca mais alguém consegue te prender emocionalmente. Se este vídeo te mostrou por que pessoas tóxicas tentam te puxar para baixo, o próximo vídeo vai te mostrar como subir.